muitas vezes ela usa, então ela usa o quê? Ela usa a interface gráfica do Ubuntu. Ela usa como se fosse um Windows mesmo, né? Elas não sentem essa diferença porque elas não utilizam a linha de comando. Então, vocês vão ver que, por exemplo, o Ubuntu ele veio como uma distribuição para facilitar a utilização de usuários que não têm o conhecimento que vocês vão começar a adquirir agora, de utilizar mesmo o terminal e outras funcionalidades, né? O interessante de usar o Linux é porque vocês, como engenheiros, eu não digo nem só de computação, porque, por exemplo, eu fiz eletrônica, trabalhei muito tempo na área de mecatrônica e mecânica, e eu sempre tive contato com Linux. Então, vocês vão ter contato com Linux. O Linux, considerando os servidores hoje, o Linux é o sistema operacional mais utilizado que existe, né? E aí, nisso, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Vocês veem a tela? Tranquilo? Sim, sim. Legal. Então vamos lá. Aqui a gente já vê a parte que o Arnaldo montou aí com a Alicia, falando do hardware, do kernel, do software, né? E aí muita discussão entra falando, beleza, mas o Linux, ele é o kernel, ele não é o sistema operacional. Então vamos entender um pouquinho disso. A gente, como usuário, né, a gente digita coisas no computador e existe uma barreira, um cara que ele interpreta isso que a gente está digitando, certo? Que seria o nosso terminal. E entre o terminal, que é o cara que interpreta os comandos, e o nosso hardware lá embaixo, a gente tem um cara que chama kernel. Resumindo, para não entrar muito no mérito e não criar uma confusão, pensem no kernel como o mapeamento do computador de vocês. Então, o kernel, ele identifica onde está cada componente do seu hardware. Então, por exemplo, você precisa de um acesso à webcam, você precisa de um acesso ao USB, você precisa de um acesso à memória, ao HD. Quem sabe onde está cada cara desses no seu computador é o kernel. Então, o interpretador, que é o terminal, no nosso caso, a gente vai mexer com o terminal, ou o software, né? Quando a gente mexe com Windows, que a gente coloca os softwares para funcionar e tudo, ele pede para o kernel para que autorize acessos ao hardware. Então, ele é como se fosse um grande mapeamento do seu computador. Então, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? O Linux, ele criou um kernel em 91, que é o kernel Linux, para que a gente tivesse sistemas operacionais livres, que eles falam, né? De livres, não pensem em grátis, tá? Livre, pensem em que você tem o poder de fazer o que você quiser com o sistema operacional. Então, dando um exemplo, eu posso pegar o Linux, hoje, o Ubuntu, vamos dizer assim, um Debian, um Fedora ou qualquer outra distribuição, colocar ele na minha máquina, fazer modificações em cima desse sistema operacional e vender isso. E eu tenho que deixar o quê? Eu tenho que deixar livre, ou seja, aberta, toda a parte que eu peguei, que também era aberta já. Mas as minhas modificações eu posso pôr lá e falar, não, eu quero cobrar em cima disso. Eu quero monetizar em cima do meu trabalho. Então, livre, pensem que você pode. Isso é uma discussão também que às vezes acontece entre a comunidade de software livre, mas pense que você é livre para fazer o que você quiser. Então, qual que é a grande vantagem? Eu posso hoje pegar o Linux e passar para a sala inteira e todo mundo instalar nas suas máquinas. A gente não precisa se preocupar com licença, não precisa se preocupar com copyright, com nada, e simplesmente falar, meu, vamos todo mundo usar o Linux. E é o que a gente está fazendo. Então, isso é a visão que o Linus teve no começo, de criar um cara, um kernel, né, o núcleo ali, que acima desse cara você pudesse criar um sistema operacional que fosse livre, ou seja, hoje a comunidade que desenvolve o kernel do Linux é gigantesca, nem o Linus mais, que é o cara que desenvolveu o kernel do Linux, tem o poder de, por exemplo, falar, cara, não quero mais e vou tirar
esse pacote, esse kernel, esse software, né, vamos dizer assim, do mercado, porque a comunidade é quem gerencia isso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a certeza absoluta de que o kernel do Linux vai continuar para sempre livre. Então, eu posso ir lá e compilar um kernel para uma outra máquina, uma outra arquitetura, para um ARM, para um x86 ou qualquer coisa assim, criar um sistema operacional em cima, e eu sei que eu sempre vou ter esse kernel modificado ou atualizado, que a comunidade trabalha em cima disso. Então, voltando um pouquinho, o que a gente tem? A gente tem o software, que é o cara que fica em cima, né? Que é o cara que a gente trabalha em cima dele aqui. Embaixo desse software, a gente tem um cara que é o meio termo, que é o kernel, que é o cara que mapeia todo o hardware da sua máquina. Então, você não precisa saber onde está a memória, onde está alocado cada coisa do seu computador. O kernel faz esse trabalho, né, para você. E a gente tem o hardware, que são as partes físicas do nosso computador. Vamos ver aqui. Então, ele colocou aqui algumas coisas legais, que eu até tinha clicado. A Linux Foundation, né? Quando eu altero assim, vocês continuam vendo a minha janela, sim, né? Da Linux Foundation, ou vocês estão vendo a tela do... Estamos vendo a do Linux Foundation. Legal. Linux Foundation, eles criaram uma comunidade que é quem administra e trabalha em cima, né, de várias iniciativas, né, de software livre e do próprio Linux, né. Então ele colocou aqui esse link para vocês entrarem. Cara, tem muita coisa, tem vários projetos, tem muitas coisas falando sobre a história do Linux mesmo, sobre tudo que eles estão trabalhando agora, quais são as tecnologias que estão aparecendo. Então tem muita coisa nesse link que ele colocou para a gente aqui. A gente tem um link da distribuição que ele colocou também. Eu não sei se eu vou conseguir virar essa imagem. Olha, consegui, beleza. Cara, beleza. Então vamos dizer assim. Então a gente tem o kernel, certo? Do Linux, que é o que era chamado de Linux. E acima disso a gente tem um sistema operacional. E aí você fala para mim, pô, beleza, mas o kernel é chamado de Linux. O sistema operacional também é chamado de Linux? Também. Por quê? Quando criou-se o kernel do Linux, o kernel ele é um mapeamento, como a gente comentou. Ele é um mapeamento do seu hardware, tá? Mas para eu criar funções que possam mover binários, possam fazer ações, eu preciso de ferramentas. As ferramentas, quem começou essa criação foi outro cara, e aí ele abriu esse projeto como GNU, né? Então, o GNU, ele era um projeto de ferramentas. Vocês vão ver o LS, vocês vão ver o CD, são comandos que a gente dá para que o kernel execute ações, né? Então, quando a gente criou esse GNU, a gente começou a criar um sistema operacional, né? E outras comunidades começaram a colaborar. Então, por exemplo, muita gente fala, não, a gente tem que chamar o Linux de GNU Linux. Mas essa discussão é muito grande porque o BSD ajudou, a gente tem muitas empresas que ajudaram a fazer o Linux se tornar o Linux. Então, seria meio estranho a gente colocar, tipo, GNU barra BSD barra Sun barra Linux barra, entendeu? Então, a comunidade passou a chamar simplesmente de Linux. Então, a gente tem um sistema operacional que hoje as pessoas conhecem como Linux, e a gente tem o kernel do Linux. São duas coisas diferentes, mas hoje a comunidade chama os dois de Linux, né? Tudo bem. Aí, acima disso, a gente tem os sistemas operacionais que começaram a ser criados. Um dos primeiros deles foi o Debian. O que é o sistema? O que é uma distribuição, né? A distribuição é aquilo que eu estava comentando sobre você customizar e poder vender ou não essa sua colaboração em cima disso. Então, por exemplo, o Debian, o que ele fez? Ele pegou o kernel do Linux, ele pegou as ferramentas que tinham open source, BSD, o GNU Linux e essas outras ferramentas, e ele deu uma roupagem nova.
ele colocou uma interface gráfica bonita, ele colocou um terminal do jeito que ele queria, ele criou programas que façam coisas que um usuário, vou dizer, em termos de rede ou de servidor usaria. Aí, mais para frente, a gente teve outras distribuições sendo criadas, outros sabores, né? Igual o pessoal fala em português às vezes. Então, a gente aqui, ó, ele mostra para a gente todas as distribuições que existem hoje. Cara, são muitas distribuições. No meio dessas distribuições aqui, a gente consegue achar até o Ubuntu aqui, ó. Eu vou mandar um pouquinho mais para cá. Esse link ia ser bem legal vocês olharem, tá? Tem muita coisa, tem coisas muito interessantes. Então, a gente tem aqui, ó, o Ubuntu, a gente tem o Ubuntu Gnome. O próprio Ubuntu, depois que saiu o Ubuntu, muita gente, em vez de pegar o Debian lá atrás, falou, não, cara, eu quero dar uma roupagem nova para o Ubuntu. E aí pegou o Ubuntu e modificou. Então, cada vez que o pessoal modifica, ó, o Ubuntu tá aqui, ó, achei ele aqui, ó. Tá aqui no comecinho, ó. Então, daqui para frente, são roupagens novas baseadas no Ubuntu, né? Então, a gente tem muitas distribuições baseadas no Ubuntu. O Ubuntu é muito utilizado, o Elementary é muito utilizado. O Elementary, ele é um sistema operacional para quem mexer muito com Mac. E aí o pessoal falou, cara, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou mexer com Linux, com Ubuntu, porque eu tô acostumado com Mac OS. Aí um cara foi lá e falou, cara, eu vou pegar o Ubuntu, que é uma distribuição fácil, é um desktop como se fosse, ele foi feito para usuários finais, e vou fazer algumas modificações para que ele pareça mais com o Mac. E ele fez o Elementary. Então é assim que vai seguindo, né? Outra coisa muito interessante dessa aba, antes que eu saia dela, é isso aqui, ó. Hoje, praticamente todo mundo tem um smartphone, tá? Qual é o sistema operacional mais utilizado nos smartphones hoje? É o Android. O Android, ele tem o kernel Linux. Então, o que foi feito no começo da criação dos smartphones? Eles pegaram o kernel Linux, falaram, cara, se eu pegar esse kernel e eu criar uma roupagem bem básica, sem esse monte de coisas que um notebook tem, mas só com atributos de celulares, de coisas que eu vou precisar para comunicação, para serviço de mensageria, WhatsApp, enfim, e criar um sistema operacional que vai trabalhar em cima disso, eu consigo criar um sistema operacional para um celular. E aí começa o Android. E depois do Android, a gente já tem muitos outros que vão sendo ramificados a partir do Android. Então, hoje, o nosso celular, o Android, ele tem o kernel Linux. E então, a gente fala, pô, o Android é um sistema operacional que também tem o kernel Linux. Hoje, até o Windows que a gente utiliza, ele é kernel Linux. O Windows, quando a gente está mexendo na BIOS, que é o que muitos de vocês estão fazendo, você tem uma flag lá que você permite virtualização na sua máquina. Então, vocês vão ver que vocês vão instalar o Parallel ou o VirtualBox, né? Para poder instalar isso, vocês clicam nessa flag lá na BIOS. Quando vocês clicam nessa flag na BIOS do Windows de vocês, vocês estão permitindo que o Windows virtualize a máquina. Ou seja, quando você sobe o sistema operacional Windows, ele já não é mais o sistema operacional que é utilizado, vamos dizer, sem virtualização. Ele é um sistema virtualizado. Isso é transparente para o usuário, né? A gente não percebe isso, mas ele é um sistema virtualizado. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um cara que chama Hyper-V, que é um hypervisor da Microsoft trabalhando, e acima desse Hyper-V, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o sistema operacional Windows. E agora a Microsoft fez o quê? Colocou o kernel Linux também. Então, quando você tem o seu notebook, os mais novos, lógico, instalado o Windows lá e você seta essa flag na BIOS, você automaticamente, quando você sobe a sua máquina, você sobe ela com as duas opções de kernel. Você pode usar tanto o kernel da Linux quanto o kernel do Hyper-V, que é o da Microsoft. Isso é muito interessante, que depois até acho que vocês vão acabar usando um pouquinho robótica, ou talvez não, junto com o VS Code e tal. A gente tem o WLS, que é um cara que a gente consegue subir máquinas virtuais na própria linha de comando do Windows, né? Bom, vamos voltar lá, para não fugir muito do assunto, né?
Aqui ele colocou um link também do Ubuntu, né? Até eu ia colar esse link no chat, mas eu, infelizmente não consegui fazer esse chat funcionar. Mas tá lá no material que a gente vai disponibilizar, ou a Alicia já deve ter passado para todo mundo. Por que Ubuntu? Por que, que a gente usa o Ubuntu? Cara, o Ubuntu ele é a maior comunidade hoje de um sistema operacional Linux. A Canonical, que é quem mantém, a mantenedora do Ubuntu, ela, ela tem uma comunidade tão grande, tão ativa, que eles a cada 2 anos atualizam o Ubuntu. Então a gente tem o Ubuntu 20, a gente tem o Ubuntu 18, a gente tem o Ubuntu 16. Então a cada 2 anos a gente tem uma versão que eles falam, ó, essa versão aqui, ela é a LTS, né? Ou seja, ela tem um termo longo de uso e você pode utilizar essa versão aqui durante 4 anos e a gente vai dar suporte para vocês de graça em cima dessa versão. Então, além da comunidade ser gigantesca e você, qualquer Google que você der, que você cair na internet e perguntar alguma coisa do Ubuntu, você vai encontrar uma resposta, você tem uma assessoria por trás muito grande de atualização de pacotes, de ferramental. A Canonical ela está envolvida com a parte de virtualização das coisas mais novas que tem no mercado, da parte de 5G, de telecomunicações, ou seja, a Canonical é uma empresa gigantesca que ajuda a manter, ela se tornou uma empresa que ajuda a manter o Ubuntu livre para a comunidade e cheio de ferramentas. Então, por que utilizar o Ubuntu? Porque, cara, para quem está começando, é muito fácil. É muito fácil. Você vai fazer um comando lá, tá dando problema. Você entrou no Google, colocou, é quase certeza que você vai achar a solução para o seu problema. Temos outras distribuições, temos Manjaro, Elementar, toda aquela aba que eu mostrei para vocês de distribuições, dá para ser instalada. Temos distribuições que vocês vão ver no 6º e 7º semestre, por exemplo, Kali, que é para fazer análise de vulnerabilidade em servidores. Então, você tem ferramentas que você consegue descobrir se o computador tem portas abertas, se você tem vulnerabilidades. Você tem scripts que você consegue fazer testes de invasão em máquinas, enfim. Só que são distribuições que cada uma tem um ponto específico. Então, o Ubuntu, ela é utilizada exatamente para isso. O Ubuntu é utilizada para o usuário final e ele tem uma comunidade gigantesca para quem quer começar a utilizar. Depois disso, a gente tem outras, Elementary, Debian, a gente tem o CentOS, a gente tem o Fedora, enfim. Não falta distribuição para o gosto que você quer utilizar no momento. Então, acho que é bom a gente começar, né? Vamos começar a brincar um pouco aí. Eu vou abrir um terminal aqui. Eu acho que eu vou tirar... Todo mundo tem esse link aqui da aula? Acho que sim, né? Porque aí eu consigo colocar o meu terminal e a gente vai seguindo o terminal. Acho que fica mais fácil, né? Como que vocês faziam antes desse? Acho que é assim, né? A gente mostrava alguns comandos para eles, depois a gente soltava eles para fazer o guia. Legal, legal. Tá tranquilo, pessoal? Essa falha minha aí de não ter testado o chat antes, eu acabo não sabendo se tá todo mundo acompanhando, se tá legal, tá tranquilo. Eu Às vezes configurei alguém aqui pode... para habilitar o chat, se alguém puder testar. Ah, que legal. Mas é bem isso, pessoal, é bem uma conversa mesmo, dúvidas podem perguntar. Antes de entrar no terminal, eu queria falar uma coisa que é bem legal. Eu sempre mexi com Linux, né? No trabalho e tudo mais, mas eu nunca tive o Linux como sistema operacional principal na minha máquina. Desde que eu entrei no INSPER, o Linux virou o sistema operacional que eu utilizo. Então hoje, por exemplo, se alguém vier me perguntar alguma coisa de Windows, às vezes eu tenho que ficar uns 10 minutos para tentar lembrar como funciona. Então, o uso do Linux, o uso contínuo dele, faz com que vocês tenham esse aprimoramento de cada coisinha, de cada detalhe. E como eu disse, o Ubuntu ele é um sistema operacional, cara, que ele é feito para um usuário que não tem conhecimento nenhum de computação, ou conhecimento técnico, que é o que vocês estão tendo agora. E por esse motivo é fácil você ter ele como sistema operacional principal.
eu leio muita coisa de Linux hoje que eu não tenho a menor ideia de como funciona. Então, por exemplo, mês passado eu estava fazendo um curso na área de segurança, até porque é uma das disciplinas que tem lá no 7º semestre, que vocês vão ter. E eu estava fazendo esse curso e eu vi muitas coisas novas, cara. Eu vi uma infinidade de comandos que eu não conhecia. Então, vocês vão perceber que o Linux, cara, ele não tem fim, porque como é uma comunidade imensa, é uma comunidade que está sempre se mexendo, sempre aparecem coisas novas. Então, pelo simples fato de vocês mexerem um pouquinho, de vocês começarem a mexer, vocês vão perceber que vocês já estão à frente de muita gente. Então, não se cobrem em saber tudo. Não tem como saber tudo. Vocês vão saber o básico, vocês vão saber o que vocês precisam saber, e isso vai aumentando esse conhecimento de vocês aos poucos. O uso do Linux vai fazendo com que vocês vão crescendo e tudo mais. Diga, Alicia. Demais, acho que você parou de compartilhar a tela. Tá, legal. Eu vou colocar o terminal aqui, fica mais fácil. Da parte teórica, a gente ia até aquela parte de estrutura de pastas para explicar o sistema. Legal. Dá para ver o terminal, Alicia? Tá assim. Eu vou passar essa aba aqui para o outro lado, então, para eu acompanhar o site aqui que a Alicia fez com o Arnaldo. Alicia, acho que eu vou começar só com esses comandos básicos primeiro, para depois a gente introduzir um pouquinho de como funciona os arquivos, a organização dos arquivos, e é legal também que eu queria falar depois um pouquinho de permissões e tudo mais. Beleza. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Então, eu estou aqui com o meu terminal aberto, né? Então, eu posso simplesmente vir no terminal aqui e procurar ele aqui na minha abinha, né? Então, eu vou minimizar o terminal aqui para vocês verem. Então, eu estou aqui, né, no meu Ubuntu. Então, eu venho aqui, eu tenho um cara que eu instalei, que é o Terminator. Ele é como se fosse um terminal normal, só que ele tem algumas funções que eu gosto. Eu posso abrir várias abas, eu vou instalar com vocês para vocês verem. E eu tenho o terminal normal, que é o que vocês vão estar usando aí agora, né? Que seria esse cara aqui. Beleza, como que eu abro esse terminal? A gente, no Ubuntu, é muito legal que a gente tem muitos atalhos. Então, se eu clicar Ctrl Alt T, eu abro um novo terminal. Legal. Como vocês puderam ver, a configuração base dele, ele abre pequenininho assim. Eu posso vir com o mouse aqui, fazer igual eu faço no Windows, né? Aumentar a janela, diminuir, tá? Mas eu não quero, eu quero maximizar ele de uma vez só. Então, se eu clicar no botão de iniciar, eu não sei como o pessoal chama esse botão agora, e apertar para cima, ele maximiza a minha janela, certo? Então, esse botão de iniciar aqui do computador de vocês, ele é bem importante. Se eu apertar para baixo, ele traz para o tamanho original, que está configurado no Bash de vocês. Se eu jogar para a direita ou para a esquerda, ó, então eu consigo trabalhar com várias abas ou vários terminais e configurar essa tela onde eu quiser, utilizando só o atalho do iniciar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, certo? Então, beleza. Então, eu vou abrir o terminal aqui de novo, Ctrl Alt T. Beleza, iniciar. Outra coisa legal, já que eu estou falando do botão aqui de iniciar do computador, é que o Ubuntu, ele tem várias abas de trabalho. Eu digo Ubuntu porque é o que eu falei para vocês, cada distribuição trata de uma forma diferente o sistema operacional. Então, vocês podem perceber que quando eu clico no botão iniciar aqui, eu tenho várias abas aqui na direita. Dá para enxergar, Alice? Você me confirma se está tudo bem? A gente está vendo os terminais, sim. Legal. Dá para ver que eu tô com o iniciar aqui, que eu consigo trocar as telas? Que aí, às vezes o compartilhamento, eu não sei, tá legal. Então, o que acontece? Se eu apertar iniciar
botão iniciar, e apertar page up ou page down, eu consigo trocar a minha área de trabalho. Legal, mas para que isso, né? Para que eu preciso ter uma área de trabalho? Bom, isso aí é uma organização, vai do gosto de cada um. Eu vou dar um exemplo meu. Então, hoje eu estou com 3 abas de trabalho aqui, né? Então, a aba da parte de baixo são as meu e-mail. Agora está na outra tela, né? Eu estou com 2 monitores aqui, mas eu tenho meu e-mail, eu tenho um Teams ligado, eu tenho várias coisas. A aba de cima é essa aula que a gente está fazendo aqui. E a próxima aba são artigos que eu estou lendo sobre outros assuntos e tal. Então, eu consigo organizar, por exemplo, áreas diferentes. Eu não preciso simplesmente, eu tenho uma aba do Chrome com 70 abas abertas lá e tudo misturado e uma confusão. Não, o Ubuntu ele te deixa criar, cara, várias e várias abas. Beleza, então como que eu jogo essa janela do terminal para uma aba de baixo? Então, com iniciar page up e page down, eu troco entre as abas. Se eu segurar o shift, eu jogo essa janela para baixo. Então, eu estou com o terminal andando entre as janelas que eu tenho de área de trabalho diferentes. Então, eu posso soltar ela, por exemplo, na terceira aba aqui, que eu só tinha o próprio terminal aberto. Ou eu posso pegar esse terminal aqui e falar, não, eu quero jogar ele, eu vou usar ele lá para minha pesquisa, eu quero jogar ele lá na primeira aba, porque eu estou trabalhando, estou lendo um artigo e quero utilizar o terminal aqui. Então, com iniciar, shift, page up, page down, vocês conseguem jogar o terminal para diversas áreas de trabalho de vocês. Beleza? Então, voltando aqui para o tutorial nosso, Ctrl Alt D, a gente cai no home do nosso usuário. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem. Legal. Normalmente, quando a gente instala um sistema operacional, vocês vão ver aí, que a Alice e o Arnaldo já deram para vocês um sistema operacional criado, atualizado e até personalizado. Eu ia fazer uma atividade com vocês brincando, fazendo a parte de trocar cores do terminal, mexer no bash, mas isso aí já está tudo pronto, eles já fizeram. E então a gente talvez crie uma atividade diferente aí na próxima aula. Então a gente tem um comando aqui que é o apt. Então o apt ele serve para a gente fazer o quê? Para a gente atualizar a nossa, vamos dizer assim, loja de pacotes ou loja de softwares que a gente pode instalar no nosso sistema operacional via linha de comando, beleza? Eu acho que mais para baixo aqui no tutorial a gente vai instalar legal, usando o software de instalação de pacotes mesmo. Mas é muito mais comum a gente usar a linha de comandos. Então, quando eu dou o sudo apt update, eu estou fazendo o quê? Eu estou atualizando a minha lista, certo? Esses URLs que vocês estão vendo aí são listas de onde o meu apt, o meu instalador de pacotes, vai buscar as atualizações. Então, por exemplo, eu quero instalar o VS Code. Então, beleza, ele vai entrar em um desses URLs e vai buscar o software do VS Code e vai instalar na minha máquina. Então, para atualizar esses pacotes, eu uso o sudo apt update. Então, beleza. O que mais que ele coloca aqui para a gente? Ele coloca o sudo apt update um pouquinho abaixo aqui no tutorial. E depois ele põe o upgrade. O upgrade... Beleza? Deixa eu atualizar aqui. Faz tempo que eu não atualizo a minha lista. Beleza. O upgrade, ele vai buscar lá nessas URLs que já estão atualizadas, porque eu dei o update, ele já atualizou as URLs. Ele vai buscar nas URLs os softwares que eu tenho instalado e ele vai olhar se esses softwares estão atualizados. E ele vai atualizar esses softwares. Eu vou cancelar aqui, não devia nem ter feito isso, porque às vezes demora. Como eu tenho muito software instalado aqui, ele vai demorar um pouquinho. Mas vocês podem fazer, acho, o comando upgrade no de vocês depois.
ele vai pegar os softwares que vocês têm instalados e instalar esses softwares e atualizar esses softwares na máquina de vocês. Um pouquinho para baixo aqui, eu vejo que no tutorial o Arnaldo colocou o GeoGebra, que era um software que a gente utilizava aí na parte de cálculo e tudo mais, né? Mas eu acho mais legal a gente instalar via software Ubuntu, que é esse cara. Então eu vim aqui no iniciar, beleza, pessoal? Deixa eu minimizar meu terminal rapidinho. Eu vim aqui no iniciar, eu procurei a lojinha aqui da Ubuntu, que seria esse software Ubuntu. Ele é uma sacolinha com um A. E eu vou instalar, eu simplesmente posso clicar aqui no pesquisar e eu vou instalar o... eu devia ter desinstalado primeiro. Eu estou com ele instalado já, o Spotify. Oh, mas tem Spotify para Ubuntu? Tem Spotify para Ubuntu. Então, se vocês clicarem em Spotify aí, ó, vocês vão ver que ele vai abrir aqui, ó, o Spotify. Vocês clicando aqui, ele vai falar sobre o Spotify para vocês. Vai dar uma... É como se fosse uma loja de aplicativo de celular mesmo, os comentários das pessoas, notas, quem que é o proprietário. Vai falar um pouco sobre o software e vocês conseguem instalar. O meu está executado aqui porque já está instalado, mas vocês conseguem instalar esse sistema. Então, você clicou em instalar, ele vai começar a subir uma barrinha aqui. E esse é o mesmo caso de instalar na linha de comando. Então, por exemplo, se eu der lá sudo apt update sudo apt install Spotify, ele vai puxar esse pacote e vai instalar para mim, da mesma forma que eu estou fazendo na interface gráfica aqui. E aí você pode executar normal, remover. Então a lojinha é muito legal porque você consegue instalar muitos pacotes, tá? Muitos pacotes, ó, jogos. Jogos não é muito utilizado no Linux, porque ainda não tem muita coisa que não é compatível, mas ferramentas de áudio. Enfim, alguém comentou até que estava com problema no áudio, né, do Ubuntu. Na minha máquina, eu tenho um cara que é o ajuste. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse cara aqui, ó, controle de ajuste. Esse cara aqui, ó, Pulse Áudio, que é um cara que ele melhora a usabilidade da configuração de áudio do seu computador. Ele te dá muito mais opções. Então, às vezes, você não está conseguindo ligar o microfone ou alterar do fone para o áudio do computador ou qualquer coisa assim. Esse cara ajuda muito. Então, vocês podem depois buscar na lojinha de vocês, tá? Ah, meu computador, esse notebook que está em português, então ele vem em português, tá? Mas se vocês digitarem, se tiver em inglês a distribuição de vocês, se vocês digitarem Pulse Áudio, ele aparece lá na lojinha, vocês conseguem instalar. E tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa. Tem editor de vídeo, KD Live, então. A lojinha tem bastante coisa para vocês brincarem também. Ah, prof, uma dúvida. Tem como Diga. instalar o Word no Linux? Instalar o quê? Desculpa. Word, Excel, esse tipo. Então, na verdade, o que acontece? Os pacotes, aí a gente entra um pouquinho naquela parte de liberdade de licença, né? O Word, todo pacote Office, ele é da Microsoft e ele é pago. Então, a gente não consegue instalar essas ferramentas no Linux. A gente tem outras versões que vem, que é o LibreOffice. Então, por exemplo, no Ubuntu já vem instalado. Deixa eu até abrir aqui. O LibreOffice do meu está onde? Aqui. Então, a gente tem a versão do Excel, né, do Linux. Então, a gente tem o LibreOffice, tem o Drawing, tem outras ferramentas que tentam ocupar o lugar do Office ou de outras ferramentas. Eu instalei o HPS, que é um desenvolvido, mas ele é desenvolvido por chineses, então a linguagem dele ainda está meio fraca, ainda está meio ruim. Para utilizar o pacote Office, eu indico começar a utilizar isso na cloud, na internet. Então, você está lá no seu e-mail e você tentar utilizar os pacotes do Word, do PowerPoint, do próprio Excel na nuvem, tá? Porque a compatibilidade desses programas novos, LibreOffice ou outros, eles... você se mutou. Acho que você tá mudo. Deu mais.
Alô? Alô? Ouvindo Voltou. agora. Eu clico no chat, eu descobri já, eu clico no chat ele muta, eu não sei por quê. Mas se mutarem, podem me avisar. Então é isso, eu acho que a compatibilidade dos pacotes Office, os pacotes Office não conseguimos instalar o Office no Linux. Podemos... Aconteceu de novo. Mutou de novo. Você se mutou de novo. Alô? Aí voltou. Não sei o que está Deve ter acontecendo. algum botãozinho no seu fone. Pode ser que esse fone é velho e ele tá com mau contato. Qualquer coisa eu tiro ou troco aqui. Mas então, na parte do pacote Office é isso. Eu acho que é muito mais fácil vocês começarem a usar o pacote Office na nuvem. Alô? Alô? Dá pra te Foi, dá ouvir? pra ouvir. Agora foi. Voltou. Oi, vocês me ouvem? Continuamos te ouvindo. Agora melhorou. Vocês estão enxergando essa tela ainda ou eu parei de compartilhar? Ainda tá compartilhando aqui. Legal. Então, isso é o que eu comentei do Pulse Audio. Acabei de precisar dele. Eu despluguei o fone de ouvido e o Linux não reconheceu automaticamente. Então, eu fui lá no dispositivo de saída e manualmente eu coloquei o cara aqui falando alto-falante. Então, eu acabei de entrar no alto-falante do computador e desliguei o fone de ouvido para ver se a gente para com esse problema de interferência do... Ele está me mutando sozinho mesmo. Ele é bem legal porque ele facilita exatamente nesse uso. Então, meu problema não era o fone, eu acho que é o próprio Teams que está me bloqueando em algum momento. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui está respondido, desculpa, eu não lembro quem foi que perguntou. Fui eu. Obrigada. Tá bom. Então, deixa eu abrir aqui meu terminal de novo. Legal. Então, a gente consegue instalar pacotes. Eu vou fazer a instalação desse GeoGebra para vocês verem. Acho que está pequena essa fonte. Show. Opa. Escreveu errado, eu acho. Muito obrigado, valeu. Então é fácil assim instalar um pacote. Então a gente tem outras maneiras de fazer instalações de pacotes. Vocês vão ver que a gente tem um comando que chama curl. Na verdade, ele usa o apt, que é um instalador oficial do Ubuntu, mas ele é um script. Então eu consigo fazer instalações de software ou aplicações que estão na internet usando esse cara. Eu vou fazer a instalação depois de outro cara, se bem que o Docker acho que já está instalado na minha máquina, mas é bem simples instalar pacotes, tá vendo? Ele instala todas as dependências. Vocês vão ver um pouquinho para frente, a gente vai falar da parte de organização, de como fica organizado os arquivos, e o apt, ele já joga cada pasta no seu lugar. Então, ele joga bibliotecas na pasta de bibliotecas, binários na pasta de binários. Ele faz com que o software que você está instalando já seja distribuído entre as pastas que o Linux contém. Um pouquinho mais para frente no tutorial, acho que a gente tem aí essa organização das pastas para a gente entender um pouquinho melhor. Prof, uma outra dúvida. Diga. O que é essa senha que ele pede quando a gente vai instalar? Então, essa senha é o seguinte, a gente tem dois tipos de usuário.
O Ubuntu, ele tem um usuário, que é o que a gente cria, né? Que, por exemplo, no meu caso aqui, deixa eu até ver como que está nessa máquina, acho que está Demai. Então, ele pede, quando eu vou instalar algum software, eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho permissionamento, um pouquinho mais para frente a gente vai falar de permissionamentos. Então, quando eu não tenho permissionamentos, ele vai falar, cara, você não pode executar essa ação. Você não está liberado para mexer nisso. Então, por exemplo, a gente tem um editor de texto, um cara que mexe em textos que é o Nano. A gente tem o Vim ou o VI. Então, se eu for mexer em alguma configuração de algum arquivo do meu Linux, ele vai falar, cara, você não tem permissão para fazer isso. Então, para que ele deixe eu fazer, eu coloco essa frasezinha sudo na frente, que significa superusuário faça. E ele fala, beleza, você está querendo fazer essa ação como um superusuário, como um administrador, vamos dizer assim, se fosse referenciado ao Windows. E aí ele fala, tudo bem, mas para fazer isso você tem que ter uma senha. E aí você põe uma senha. No caso de vocês, a Alicia pode me ajudar, eu acho que ela cadastrou a senha de vocês como flip-flop. É isso mesmo, É flip-flop isso mesmo? com números em vez de vogais. Legal. Então, por exemplo, se vocês forem dar um comando para instalar um programa, muito provavelmente ele vai falar, você não tem permissão para instalar. Então, você vai ter que dar sudo apt install o que você quer, o pacote ou o caminho daquele pacote, certo? Você vai dar enter e ele vai falar, tudo bem, qual que é a senha? A senha desse sistema operacional que vocês estão trabalhando para robótica é flip-flop. Assim, né? É isso, né, Liz? Isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Tô mandando encontrar. Show? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Thiago, só uma questão aqui. O Diga. meu apt upgrade estava demorando muito para acabar. Aí eu abri outra aba aqui do terminal e tentei instalar o GeoGebra. Eu não posso instalar duas coisas ao mesmo tempo, não? Exato. O Linux, como ele trabalha nesse sistema de organizar as pastas, para que você não quebre, vamos dizer assim, o instalador, quando você está instalando o programa, você é bloqueado em dar update, upgrade ou instalar um outro pacote. E como que eu cancelo isso aqui, então? Que ele tá waiting for caixa aqui tá há muito tempo. Ctrl C. Pra você? No terminal, quando você faz uma ação e quer cancelar essa ação, você dá Ctrl C no terminal e ele cancela o que está acontecendo. É como se fosse um kill no processo. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Fecha esse terminal, fecha os dois terminais, clica em Ctrl Alt T de novo e tenta fazer o update para a gente ver se ele não bloqueou a sua variável de instalação. Não, tá acontecendo sim, só tá bem devagar. Legal. Porque acontece, às vezes, quando você faz duas instalações ao mesmo tempo, ele bloqueia uma variável de log lá, ele loca, ele trava essa variável. Quando você, mesmo que você der Ctrl C e sair do terminal, entrar de novo e for tentar instalar, ele vai bloquear você. Então, eu até tenho que lembrar qual que é. Deixa eu ver se eu... Onde está essa variável aqui? No etc. Não. O teclado está estranho. Nano etc. Ah, eu tô no português. Espera aí só um minutinho. Que eu tava usando o teclado externo. Agora acho que sim. Vou pegar uma água, eu volto em 2 segundos. Tudo bem. PT source list. Cara, eu vou dar uma olhada que eu não lembro de cabeça. Na verdade, quando dá o erro, ele aparece o diretório e ele pergunta se você quer destravar esse diretório. Não, está tranquilo, não tem nenhum erro até agora. Tá. Daqui a pouco eu olho aqui, quando vocês estiverem fazendo a atividade, eu olho e passo aqui no meu terminal ou vejo se eu consigo mandar pelo chat, todo mundo ver. Mas seria o quê? Seria um arquivo de texto. Muito interessante, no Linux, tudo é arquivo ou diretório.
Aí você fala para mim, como assim? A gente tem uma visão no Windows de programas, de softwares. No Linux, a gente enxerga tudo com arquivos. Aí você fala, tá bom, então o que é um software? O que é um programa no Linux? Um programa no Linux são vários arquivos de texto organizados em cada uma na sua pasta, binário, template, proc, cada pasta que eu vou apresentar para vocês, ele está organizado e ele tem um permissionamento de execução, certo? Então, o legal beleza, travou uma variável aqui que ele não está deixando o meu software funcionar. Se você for lá e mexer no arquivo de texto, você já automaticamente está mexendo no software apt de instalação. Então, vocês vão começar a entender que no Linux tudo é arquivo. Tudo por exemplo, a gente tem, acho que a gente vai mexer no bash. Então, a gente tem o bash aqui. Ó. Então, a gente tem o bash. O que é o bash? O bash é o cara que configura o acesso do terminal de vocês. Então, ele tem várias coisas aqui que a gente vai até olhar alguma coisinha com vocês. Então, ele é um arquivo de texto, mas quando o terminal sobe, ele vai no bash e fala qual é a configuração que eu preciso para esse usuário aqui. E aí ele lê esse arquivo de texto. E no Linux, tudo é assim. É um arquivo de texto que aponta para outro arquivo de texto, que aponta para outro arquivo de texto, e isso vai se transformando. A gente, lógico que é transparente, mas o legal é a gente entender isso, tipo, são vários arquivos de texto, cada um guardado na sua pasta, e o Linux, quando ele vai executar uma ação, um script ou um software, ele direciona para que ele pegue as configurações em vários lugares diferentes. Então, vocês vão ver que, por exemplo, tudo que vocês vão fazer para frente, então vocês vão instalar web servers, vocês vão mexer no usuário de vocês, vocês vão alterar o próprio bash de vocês ou fazer acesso em outras máquinas, vocês vão ver que a configuração dessas coisas são feitas todas via texto. Vocês abrem um arquivo de texto, que normalmente se chama conf ou alguma coisa assim, alteram aquele arquivo de texto e salvam. No momento que vocês salvarem, quando vocês executarem o programa de novo, esse programa já vai estar diferente, já vai ter mudado já. Legal? Vamos seguir aqui, deixa eu ver o que mais eles passaram aqui. Instalação do GeoGebra, todo mundo conseguiu fazer aí? Tá tranquilo? Não é um software necessário, vocês podem instalar o software que vocês quiserem, entrar na lojinha lá, instalar desinstalar, mas é só para vocês brincarem e terem um pouquinho de contato com isso, tá? Na sessão seguinte, ele comenta um pouquinho do GitHub. O GitHub é uma ferramenta de o Git é uma ferramenta de versionamento. A gente tem o Emil, que ele mexe muito com Git. O Emil, ele é o técnico do laboratório de realidade virtual e jogos, que vocês vão ter, acho que no 7º semestre, e ele trabalha muito com Git. Então, como ele está muito nessa área, ele está criando, ou ele já criou, eu não sei se ele já divulgou, ele tem uma aula de Git, tá? Então, é muito legal se vocês puderem se cadastrar e fazerem essa aula, porque ele realmente mexe todo dia. E é igual Linux, quanto mais você mexer, mais você lembra os comandos, mais fácil tá para você entender o funcionamento e ver como aquilo acontece na prática, né? Então, Git é uma ferramenta de versionamento. O que seria isso? Bom, vocês têm um projeto, várias pessoas vão trabalhar em cima desse projeto. E aí é a mesma coisa que a gente atualizar um programa. Beleza, então eu estou trabalhando aqui, eu vou pegar o caso aqui do Arthur, que está na minha tela aqui, que perguntou para mim, então eu tenho o nome dele aqui. O Arthur está mexendo no mesmo projeto que eu. Beleza, mas então quer dizer que se eu modificar um arquivo de texto e ele modificar o mesmo arquivo de texto e a gente subir isso para a nossa aplicação, vai dar problema, vai. Porque ele imagina que o arquivo é um arquivo que não foi mexido ainda, é um arquivo antigo, e eu imagino a mesma coisa. O Git faz isso. O Git controla esse versionamento. O Git, quando você baixa um arquivo, ele fala, ó, já tem gente usando. Quando você vai subir esse arquivo, ele fala, ó, tá livre, né? Pode subir, tá tranquilo. Ou, ó, já tem alguém usando. Ele modificou a mesma coisa que você modificou. Qual você quer manter? Então, ele faz com que o controle de versão do software, e não só software, o Git é usado hoje para muita coisa,
Então, ele faz com que esse controle de versão ou de brands, que eles chamam, né, não se quebre pelo caminho, né? E aí o GitHub é uma ferramenta que implementa o Git. Então, o GitHub ele torna mais fácil o uso desse controle de versionamento. E o GitHub tem 1 milhão de funções também. Inclusive, esse site aí que a gente está acompanhando, a Alicia criou no próprio GitHub. Então, cara, é uma infinidade de ferramentas. Não vou ficar me aprofundando, porque vai confundir vocês um pouco. Mas o Emil, ele dá uma aula de Git, é bem legal, e ele mexe todo dia. Então, ele consegue tirar dúvidas e tudo mais. Beleza, vocês vão usar o Git praticamente no curso todo. Em robótica, vocês vão usar muito o Git. Em hardware software, vocês vão usar muito o Git. Tem eletivas no 8º e no 7º semestre de software livre, vocês vão usar muito o Git. Eu acho que o Git vai ser uma das ferramentas de computação mais utilizadas aí. Então, beleza, para a gente começar a utilizar, a gente vai... deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Eu já digitei esse comando, git config, aqui na minha máquina, né? O Linux, ele tem milhões de comandos. Eu não preciso lembrar de todos eles, mas eu sei que se eu jogar no meu history aqui, eu já digitei esse comando aqui em algum momento, tá vendo? Então, o history, ele dá todos os comandos que eu já digitei na minha máquina. Então, ele está guardado aqui, ó. Até eu não apagar esse histórico aqui, ele guarda todos os comandos, ó, acessos às máquinas que eu fiz de cloud, ele tem os dockers que eu criei, ele tem a aula de Terraform que eu estava fazendo com o professor. Enfim, o history, ele guarda vários e vários comandos. Olha aqui, ó, o git aqui, ó. Antes de começar a aula, eu dei um git para ver se o meu usuário já estava cadastrado aqui. Legal. Tá, mas eu não quero entrar no histórico e ficar procurando se eu já dei um comando para eu lembrar que comando é esse. Então, no meu teclado, eu clico Ctrl R. E ele fala, beleza, busca reversa. Quando eu começar a digitar, ele vai falar, olha, você já criou um comando como esse daí. E o seu comando foi git config list. Eu falo, não, mas não é esse que eu queria. Eu continuo digitando. Git config -- global. Opa, era esse que eu queria. Se eu apertar para a direita, ele identifica e fala, tá bom, esse comando está na tela. E aí, se eu for para cima ou para baixo, ele parou exatamente naquela linha do histórico. Ou seja, eu falo, não é esse comando que eu queria, é um para cima, eu aperto para cima. E ele vai achar o comando que estava acima. E assim vai, ó. Todos os comandos que eu digitei em ordem, né? Então, ele vai subindo naquela lista do histórico lá. O que você instalou? Ó, eu instalei um programa que chama Sumo, enfim, que é para outros fins, mas eu instalei esse programa. Eu fiz o update, eu adicionei um repositório, enfim, ele vai olhando o histórico linha a linha. E para baixo a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o que ele colocou lá, git config -- global username. O meu já está configurado, Thiago Demay. Vocês, para configurar isso, vão utilizar aspas duplas e vão colocar o nome que vocês têm lá no GitHub. Eles já têm Git, Lícia? Como que tá essa parte? Eu não sei. Eles têm sim, eles estão usando muitos. Então, aqui vocês digitam o nome de usuário de vocês lá do GitHub, certo? Oi, tá me ouvindo? Oi, Lícia, fala. Eles têm Git sim, eles estão usando em elementos. Legal, legal. Então, aqui vocês vão digitar, né, o nome de usuário de vocês, vão dar um Enter, e depois vocês podem digitar o mesmo comando, sem o aspas, para ver se o nome foi criado com sucesso. Aqui no Git aqui da aula, no site, eu vi que ele colocou aqui um copia e cola. Isso é legal, porque o Ctrl+C, como a gente já comentou na pergunta, não lembro de quem, acho que foi do Arthur também, como eu paro um processo? Ctrl+C. Tá, mas Ctrl+C não é copiar? Então, vocês vão fazer muito isso. Em vez de dar um Ctrl+Shift+C, que é para copiar alguma coisa do terminal, então eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl+Shift+C. Ctrl+Shift+C. Se eu clicar Ctrl+Shift+V, ele cola.
beleza? Tomem cuidado que, por exemplo, vocês viram que ele colou e ele já fez o comando, beleza? Por quê? Porque eu tinha um espaçamento aqui no meu final. Se eu copiar certinho aqui, ó, Ctrl C, colar aqui Ctrl V, ele não dá o comando. Então, se eu copiar o comando com Ctrl Shift C com um espaçamento, igual eu estou fazendo agora, eu dei o Ctrl Shift V, ele vai lançar o comando no terminal. E você lançou o comando, ele já está fazendo. Então, é legal que ele colocou lá que para você copiar e colar, você precisa do Shift. Então, em vez de você copiar e colar igual você estava acostumado antes, Ctrl C ou Ctrl V, você vai adicionar a tecla Shift. É o mesmo processo, beleza? Então, lá a gente tem o username. Legal. Ctrl R de novo, porque eu não lembro o último comando. Na verdade, eu lembro, mas eu vou usar o Ctrl R para vocês decorarem. Global, beleza? Certo. E agora eu vou... Ó, não era esse, porque eu já tinha usado o... Ele busca o último comando na lista. Então, eu já tinha usado anteriormente o user.name. Eu teria que continuar digitando user.email para ele buscar no histórico onde está o último user.email, que foi o último comando que eu dei referente ao que eu estou digitando lá. Legal. Vocês vão configurar isso também. Esse é o e-mail de vocês. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Para que servem essas variáveis? Essas variáveis é o seguinte, quando vocês começarem a dar commit, eu não sei como que tá esse processo, desculpa eu falo que eu não sei, é porque eu estou muito ligado no quinto, sexto, sétimo semestre, e aí eu fico um pouquinho longe do terceiro, ainda mais com a pandemia. Se não tivesse a pandemia, vocês iam ver que eu estou sempre lá no laboratório, na 404, porque eu acabo de trabalhar, eu vou para lá estudar e tal, então eu acabo tendo muito contato com vocês. Mas por causa da pandemia, eu tô praticamente só atendendo a aula do sexto e sétimo semestre, eu fico meio sem saber o que está acontecendo. Mas essa variável, ela serve para quê? Quando você dá um commit, ou seja, quando você vai subir uma modificação no seu GitHub, você tendo essa variável, o GitHub carimba o seu nome, certo, de usuário, uma data e um hash. Ou seja, você tem aquele status de que você modificou alguma coisa. E isso aí é como se fosse a sua assinatura. Você configura isso e você carimba uma assinatura lá no seu GitHub. Beleza? Todo mundo conseguiu aí? Se alguém não conseguiu, vocês me param aí, me avisem, beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem aí. Bom, eu vou entrar nessa parte de navegando entre diretórios, senão vai ficar... Eu estou falando muito e a gente não está trabalhando muito, né? Deixa eu só alterar aqui a minha tela de trabalho. Eu perdi a tela aqui dos diretórios. Achei. Beleza. Então aqui ele põe navegando entre diretórios, né? É isso? Eu pulei alguma coisa? Não. Git config, todo mundo configurou os gits, beleza? Legal. Navegando entre diretórios. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é organizado isso daqui depois, tá? Porque ele é um pouquinho complexo, mas seria mais ou menos assim. Como eu já falei, o Linux, deixa eu entrar aqui no meu home. Legal, Thiago, você digitou CD, tio? O que é isso? Isso aqui, ele me manda, é um atalho, tá? Ele me manda para home do meu usuário. Então, beleza, onde eu estou? Então, eu posso mandar printar work directory, o diretório de trabalho que eu estou agora. Eu estou no meu /home/demi. Legal. Eu quero mostrar para vocês como está organizado os diretórios. Mas os diretórios não são nessa pasta. Essa pasta é a minha pasta privada, meu home. Legal. Eu quero voltar lá para a pasta original. Então, eu dou um CD, que é Change Directory, e eu coloco 2 pontos. Beleza? /. Eu voltei um diretório. Agora eu estou no meu home. Então, percebam, eu estava no home DMI, eu voltei um diretório. Eu estou no home agora. Quero voltar mais um diretório. CD 2 pontos. Agora eu estou no /, beleza?
Então, o CD ele faz com que a gente navegue entre as pastas do Linux. Eu vou falar que ele é um dos comandos mais utilizados, porque na linha de comando você tem que navegar entre as pastas. Você não vai sair daqui, entrar lá na pastinha aqui, por exemplo, deixa eu entrar aqui numa pasta aqui. Entrar aqui na pasta, falar, beleza, agora eu vou entrar em documentos, vou entrar em cloud, vou entrar em... Beleza, eu quero abrir um terminal nessa pasta. Aí eu clico com o botão direito, abrir terminal. Isso é muito lento. Então, a gente acostuma a trabalhar na linha de comando. Então, o CD é um comando muito utilizado. Beleza? Então, falando um pouquinho da organização, a gente tem aqui todas essas pastas. Estas pastas... ela é o root do seu Linux. Então, elas definem como funciona os seus diretórios, né? Então, vamos lá, a gente tem, bem rapidinho, a gente tem o bin. O que é o bin? O bin é onde eu instalei, por exemplo, o Spotify. O Spotify, ele vai ter um binário dele, que é o cara que executa a ação, que procura os arquivos pelo meu sistema operacional, e ele fica dentro dessa pasta. Beleza? Eu tenho o dev. O dev, ele é, por exemplo, eu pluguei um SSD novo aqui, ou um pendrive. Ele vai mostrar o dev... Eu vou mostrar aqui para vocês. O dev... Não, tem muito... Deixa eu pôr o SD aqui. Então, ó, por exemplo, o dev, eu tenho 3 dispositivos de... Aí a sigla não importa muito, mas de estado sólido, que seria o SSD. Então, eu tenho 3 partições aqui no meu SD. Eu tenho o SDA, SD1 e SD2. 3 partições aqui... Não, desculpa. Eu tenho o SDA, que é o HD. E aí eu tenho 2 partições, SDA1 e SDA2. Beleza. Vamos dizer o SDB. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um HD. Esse, por exemplo, minha máquina é dual boot, igual a que vocês estão fazendo na de vocês aí, mais ou menos. Ou vocês estão com pendrive, mas é como se fosse... Provavelmente ele vai localizar esse cara. Esse cara é o quê? É o meu Windows. O Windows, para ele criar o Windows, ele cria várias partições. Uma partição de boot, uma partição de swap, uma partição de sei o quê. Isso é o que eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho o meu HD, que eles chamam de SDB, tá? E aí, esse SDB está dividido em 6 partições, tá? Não vou entrar muito a fundo, fica muita coisa isso aqui, né? O Thiago já está exagerando no rolê aqui, peraí. Então, o que eu queria falar é isso. Então, a gente tem várias pastas, e como eu falei para vocês antes, essas pastas, quando a gente está instalando um programa, quando a gente vai fazer alguma configuração, essas pastas é para onde cada arquivo vai. Então, a gente tem os binários na pasta de binário. No boot, a gente tem o grub, que é o cara que gerencia para onde você vai logar, se você vai iniciar sua máquina no Windows, se você vai iniciar sua máquina no Linux, no Ubuntu, no Kali, legal? A gente tem as pastas de biblioteca, que são as libs, beleza? Então, a gente tem as libs que são da arquitetura 64 bits, 32 bits, tá? A gente tem a pasta do root, que é a pasta do administrador, essa pasta é importantíssima. Muitos programas instalam coisas dentro dessa pasta. A gente tem a pasta do SBIN. Qual que é a diferença do bin e do SBIN? O bin é os binários que todos os usuários vão usar. Então, eu tenho 4 usuários no meu computador. Ele rodou lá um programa, sei lá, Spotify, ele vai lá nesse binário, vai olhar se o Spotify está nesse binário e vai rodar. Beleza. Mas eu instalei o Spotify só para o meu usuário utilizar. A gente consegue fazer isso no Windows também, instalar programa só para um usuário. Então, esse programa vai ser instalado no SBIN, ou seja, no seu usuário, no super usuário desse cara, entendeu? Bom, temos outras coisas aqui. Acho que as outras pastas vai ficar muita coisa. Vamos aqui no CD, então. Bom, legal. Eu vou dar um ls-la aqui. O ls, ele lista todos os arquivos que você tem, tá? A gente vai entrar nesse comando daqui a pouco. Eu só cliquei nele para vocês verem que a gente tem um ponto aqui, a gente tem 2 pontos aqui. Tá, o que é isso? É só para vocês entenderem um pouquinho o que é o CD. O CD, ele troca entre pastas, beleza? Legal. O ls, ele lista a pasta que eu estou no momento. Ele lista todos os arquivos.
Quando eu coloco um hífen e coloco umas letrinhas na frente, são opções desse comando. Então, vocês vão perceber que o Linux funciona como? Eu tenho um comando ls. Ele mostrou que eu estava mutado, mas acho que deu tempo. Ele te mutou. Você falou até ls. Deu tempo. Então, beleza. O ls ele faz o quê? Ele lista os nossos arquivos. Show de bola. Eu vou entrar nele daqui a pouco. Não vou entrar muito aqui, mas é só para pegar esse ponto aqui, ó. A gente tem um ponto e 2 pontos. O que quer dizer esse ponto e 2 pontos? O ponto é o diretório atual, beleza? E o 2 pontos é o diretório superior da nossa árvore, beleza? Ou seja, eu mostrei para vocês lá que eu consigo... pwd. Então, eu mostrei para vocês lá que eu consigo voltar, eu estou na pasta DMAI, eu consigo voltar para home, beleza? O 2 pontos é como se fosse um ponteiro apontando para a pasta de trás, a home, beleza? E o ponto é para a pasta original. Por que eu estou falando isso? Provavelmente, às vezes vocês vão precisar rodar comandos na pasta que vocês estão agora. Então, eu preciso rodar um comando que chama blá blá blá, beleza? Então, você vai pôr um ponto, beleza? E vai pôr o nome do arquivo. Vamos dizer que esse blá blá blá, blá seja um shell script, .sh. Então, quer dizer que o ponto, ele está apontando para ele pegar esse arquivo na pasta que está agora. Então, se eu der um cd ponto, o que ele vai fazer? Ele vai me manter na mesma pasta. Eu acabei de falar, me mande para a pasta que eu estou agora, né? Se eu mandar um cd 2 pontos, ele volta para cá. Legal, tá, mas vamos dizer que eu tenho uma pasta que é tipo etc, netplan, e eu entrei nela. Tá, eu tô lá no etc netplan. E eu quero voltar para o meu home, para o DMAI. Então, ou eu digito somente cd, isso é um atalho, ou eu digito cdtil, beleza? Qualquer um desses 2 comandos faz com que eu volte para o meu home. Eu falo, mas eu não quero voltar para o home DMAI, eu quero voltar para o home, beleza? E foi a última pasta em que eu estive, então eu dou um cd menos. Ele vai voltar para a última pasta que eu estive. Por que eu estou falando isso? É diferente o cd 2 pontos do cd menos. O cd menos volta para a pasta que eu estava antes de vir para essa. O cd 2 pontos sobe um nível hierárquico. Então, se eu estou lá no DMAI home, ele vai voltar para o home. Se eu estou no home agora e der cd 2 pontos, ele vai voltar para o barra. E assim, continuamente, de passinho em passinho. Beleza? Então, por exemplo, eu entrei, vamos de novo lá, eu entrei nessa pasta. E eu quero voltar para a pasta que eu estava antes, cd menos. Voltei para a pasta que eu estava antes. Eu quero ir para o meu home, para o meu home não, para o home do meu usuário. cd. Alguém ia dizer alguma coisa? Tranquilo? Vamos ver aqui o que eles prepararam aqui. Tá, eu vou falar do tree, e aí vocês fazem esse pedacinho que ele pediu aí, que vai até o visualização de arquivos. Aí vocês conseguem seguir o tutorial aí, achando essas... Eu não estou clicando nessas pastas, igual ele falou, clique em cd z0.01, né? 01.1, porque eu não tenho essa pasta, tá? Eu não tenho o mesmo sistema operacional que vocês estão usando. A minha máquina aqui é a minha máquina de uso mesmo. Mas vocês vão encontrar. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona o tree, e aí vocês fazem esse passo a passo aí para ver o que eles estão querendo te mostrar, até a parte de visualização, arquivos e pastas ocultos. E aí eu dou 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente já volta. Então, beleza. O que é o tree? Eu vou voltar... eu consigo voltar várias pastas, tá vendo? Eu consigo voltar direto para essa. O tab é outra coisa importante, deixa eu já falar o tab ele é um autocomplete, tá? Então vamos dizer que eu quero entrar no meu home de novo lá. Eu estou na minha root, tá vendo? PWD, eu estou no root, no barra. Eu quero voltar para o home, beleza? Então eu dou um cd barra, apertei só o H e o O. Se eu der tab, ele autocompleta, beleza? Se tiver mais opções, ele vai me dar as opções. Aí eu falo, mas eu não lembro o que vem depois do home para eu achar aquele arquivo. Você clica 2 vezes no tab. Ele vai te mostrar o que você tem dentro daquela pasta. Eu quero entrar nesse user. Você começou a clicar, não tem mais nada que se parece, eu dei tab e ele vai autocompletar. Legal.
Tab 2 vezes. Olha tudo que eu tenho dentro do users. E assim vai. Beleza? O tab, ele vai autocompletando todos os seus comandos. A grande maioria. Beleza? Alguns softwares que vocês instalam, às vezes não tem o autocomplete por default. Mas aí, se você entrar lá no Google, autocomplete do Docker, ele vai falar, faça esse comando. Você vai fazer, o Docker começa a ter autocomplete. Enfim, o Python, o Jupyter Hub, Jupyter Notebook, vários. Beleza? Me perdi aqui. Eu ia mostrar o tree para vocês. Beleza. Então, o ls lista os arquivos, tá? Mas eu queria saber o que tem pelo menos uma pasta para dentro. Eu queria ver a árvore desses arquivos. Então, eu dou um tree, menos D, menos elão 4. Ou seja, eu quero, igual eu comentei com vocês, o tree é o comando. O tree é o comando. O menos D é uma das opções desse comando. Eu vou mostrar para vocês o help daqui a pouco. E o menos elão é outra opção, beleza? O que eu estou falando aqui? Que eu quero ver a árvore a partir daqui onde eu estou, só de diretórios, ignore arquivos, com 4 níveis de profundidade. Eu vou pôr só 1, porque essa pasta que eu estou é muito grande, beleza? Olha lá, ele me mostrou todo mundo, ó, só os arquivos, binário, só as pastas, tá? Só os diretórios, pastas, boot, tá? Não gostei, eu quero ver 2 níveis. Legal. Então agora, ó, eu estou vendo 2 níveis. Olha que legal. Então eu sei que dentro da pasta, ó, a root ele não me deu, tá vendo? Eu não tenho permissão para olhar a root. Eu teria que pôr sudo lá. Então, ó, eu tô vendo, ó, que essa aqui deve ser a proc, né? Que é a pasta de processos. A pasta proc, tá tão grande que ele nem me deixa ver, ó. A pasta proc é a pasta de processo. Cada processo ganha um número. Isso aí vocês vão entender depois. Mas, ó, o que tem dentro da pasta run? Essa aqui. O que tem dentro da pasta sbin? Snap. E assim vai. sys, srv, tal. Beleza? Então, o tree, ele me mostra o que eu tenho naquela pasta, naquele arquivo que eu quero, em forma de árvore. 2 coisas muito importantes. Help, beleza? O help, ele te mostra algumas ajudas do comando. Então, sempre que você tiver dúvida no comando, você vai lá e coloca na frente menos help. E aí ele te fala, para usar o tree, você coloca menos qualquer uma dessas letras, cada uma delas significando uma coisa diferente, beleza? Que é uma opção, e dá Enter. E aí ele te fala, o menos L maiúsculo é o level, entendeu? E aí ele vai, ó, menos O é o arquivo que você quer mexer. Desculpa, acho que alguém me mandou uma mensagem na aula de cloud. Peraí. Tá, mas depois eu entro lá. Enfim, desculpa, pessoal. Voltando. Então, o menos help, ele é muito importante. Vocês vão perceber outra coisa muito interessante, que vocês vão falar, pô, quando que eu ponho 2 tracinhos e quando que eu ponho um só para pegar alguma opção do meu comando? Normalmente, a convenção diz que se você vai usar a sua opção do comando com uma letra, você vai pôr um tracinho. Se você vai colocar o nome inteiro do que você quer, então eu quero entrar no help, você vai pôr 2 tracinhos, beleza? Então eu quero dizer o quê? No caso do help, se eu pôr menos H, Ctrl C. No caso do tree, ele não tem o menos H. O menos H deve ser uma opção. Por isso que eu usei o menos help, tá? Quase que travou meu computador aqui de tanto arquivo. Beleza? Um cara interessante também é o man. O man é um manual de vários e vários arquivos, de vários e vários comandos. Então, eu tenho o comando apt. Eu entrei fazendo isso, eu entrei no manual do comando apt. Esse manual é o manual que está lá no site da Ubuntu mesmo. É um manual completo, inteiro, entendeu? Ele tem muita coisa. Então, normalmente a gente usa o help, porque ele é mais fácil. O que ele sai do man, beleza? Então, vocês vão usar bastante esses 2 caras, tá? Eu tinha até colocado aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa interessante aqui, rapidinho. O build, esse cara aqui, ó.
Human Built-ins. Esse cara, ele é o manual do Bash. O que, que é o Bash? O Bash é o terminal que vocês estão usando. É um interpretador de comandos. A gente tem vários. A gente tem o Bash, né? Tem o SH, tem o ZSH, tem vários. O Bash é o mais utilizado entre todos. O que, que esse interpretador de comando faz? Ele lê os comandos que você está dando e ele fala para o kernel o que, que ele deve fazer. Beleza? Então, quando você dá o man nesse cara que eu dei agora, ele vai te mostrar um manual do Bash. E aí você consegue ver vários comandos, por exemplo, o CD. O que, que o CD faz, quais são as opções, tá vendo? É trabalhoso, né? Se olhar por aqui. Mas o legal que eu ia mostrar para vocês é que o main buildings, ele mostra os comandos do Bash. Então, vocês podem ter certeza que esses comandos que estão aqui, ó, history, bash, alias, echo, são os comandos que vocês vão mais utilizar, beleza? Export, cd, eles são os comandos internos do bash, beleza? Eu não vou entrar na parte de comandos internos e externos, mas pense que são comandos que o interpretador já vem como default. Você não precisa instalar, entendeu? Eu não preciso instalar um cd, porque ele já vem com o meu bash já. Deixa eu dar um kit aqui. Legal? O man, em algumas distribuições, ele não vem instalado. Então, para vocês instalarem, vocês vão fazer lá o sudo apt install man. Beleza? Assim como o tree. No meu cara já está instalado, porque eu uso essa máquina há bastante tempo. Eu vou deixar um tempinho para vocês agora, para vocês chegarem até a visualização de arquivos aqui. Deixa eu até colocar na... Só para a gente ficar no mesmo passo aqui. Eu digo porque aí vocês treinam um pouco com pastas que existem no computador de vocês, legal? Então vocês dão o comando aqui cd, entrem nessas pastas que eles identificaram para vocês, beleza? Façam o git pull para puxar já o que precisa, para enviar o que precisa. Instalem o tree se não tiver instalado, tá bom? Vão seguindo aqui, ó, entrem nos projetos, deem uma olhada até a parte de visualização de arquivos, tá bom? Eu vou só tomar uma água só, que a minha garrafinha acabou, e já volto. Lisa, você toma conta aí, 5 minutos? Tomo sim. Até porque eu tô demorando, já são 11h20, né? Eles têm mais 25 minutos. Tá, legal. Esse desafio vai ficar para eles fazerem em casa ou a gente vai abordar ele na próxima aula? Da próxima A gente pode fazer na próxima aula. Tá, legal. Desafio. Tem bastante comando aqui, ó, move e tal. Show. Beleza, pessoal? 2 minutinhos, eu já volto. Ulisses, eu vou aproveitar, só vou responder o pessoal de cloud lá, que acho que o professor não está conseguindo resolver. 2 minutinhos, eu volto. Tá bom.
Voltei, pessoal. E aí, todo mundo conseguindo fazer. É estranho assim, né? No modo remoto. Não dá para saber se o pessoal tá rodando, não tá tendo dúvida. Não precisa ter vergonha não, pessoal. Falei muito, né? Eu acho que tá tranquilo, porque quando tá confuso, a galera fica soltando pergunta. Eu acho que com o guia e a explicação que você deu, ficou bem tranquilo de acompanhar. Oi, esse guia ficou muito bom, Elícia. Nossa, sensacional. Gostei muito. Valeu. Prof, uma dúvida que é um pouco menos relacionada, mas é que no meu teclado, quando eu preciso da barrinha, a barrinha não sai. Legal. Você tá com teclado e outra linguagem trabalhando, tá? É até simples. Deixa eu ver se... Você sabe me dizer... Agora, como que eu vou fazer isso aqui? Configuração de linguagem... Eu posso fazer aqui e compartilho. Ah, Dá pode para ser. adicionar o teclado, outro tipo de teclado. Você está usando o teclado americano? Será? Pior que eu acho que não, que eu tentei mudar a linguagem dias atrás, mas mesmo em português não sei por que ele não tá funcionando. Que tem que colocar o português Brasil. As outras versões de português são meio bugadinhas. Aí você tem que Tá vir nessa aqui em mesmo. settings. Tá nessa mesmo? Sim, sim. Olícia, eu uso o meu no inglês internacional, vírgula alt, do G7. Porque ele vem com o barrinha, o pipe vem em cima do enter. Eu não sei Vixe, se é esse o da Lívia. o dela é o ThinkPad, né? Isso. Pode clicar em Estados Unidos aí, ele vai abrir a opção. Clica aí, ó, cadê essa? Estados Unidos, pode descer aqui. Aí. Aí. Isso, clica aí. Aí ele vai, pode descer. Ele vai colocar uma opção aí, ó. Cadê? Mais para baixo. Nossa. Esse aqui? Isso. Esse Ubuntu de vocês é o 20, né? É. Um, Esse teclado. Parece com na o seu. verdade, ele não corresponde à imagem, ao teclado que você colocou. Chateado. Só que se você clicar, mesmo que a tecla esteja em outro lugar, ele vai encontrar lá. Você conseguiu, Lívia? Você tem que entrar em configurações, região e linguagem, e aí você consegue encontrar o teclado que é compatível com o seu aí. Lá em português tem um do ThinkPad também, mas acho que o português Brasil também funciona. Legal. Obrigado. Deixa eu até comentar outra coisa. Vocês sabem o que... Verdade aqui. Oi? Olha. Nossa. Muito específico, incrível. Nossa. Essa foi... Não sabia dessa, não. Nossa, tem até uma interrogação ao contrário ali, cara. Que medo. Aí tem 4 opções para cada tecla, né, professor? Como é que a gente acessa a quarta? Oi? É que vendo o mapinha ali, parece que tem 4 opções para cada tecla. Eu só sei até 3, cara. Eu também só sei essas 3. Achei que eu ia aprender uma agora, meu. Que vira e mexe a gente aprende uns negócios novos, né, meu? Ontem eu tava vendo uma aula aqui de Docker aqui de um amigo meu. Eu falei, beleza, vou acompanhar só para mandar uns comentários, né? Cara, ele mandou uns negócios que eu falei, nossa, cara, da onde você viu isso aí que eu não sabia? Muito legal. Achei que você já ia me ensinar a mexer no quarto item. Deixa eu mostrar outra coisa aqui antes que eu esqueça. Eu não sei se isso aí vai ter lá no documento de vocês. Eu tô compartilhando a tela, não, né? Tá, a Alicia tá. Não, eu já parei de compartilhar. É? É. Agora foi.
Carregando ainda. Foi. Foi. Deixa eu ver se eu vou fugir do escopo de vocês aqui. mkdir, touch para criar arquivos, cp, mv, tal, chmod. Chmod e permissões a gente vai ver amanhã, tá? Que é meio complexo, acho que eu vou fazer uma tabelinha. Não é complexo, mas é legal entender bem, porque é aquilo que eu comentei. Depois que... e aí o desafio, beleza. Depois que você entende a parte de permissionamento do Linux, tudo fica mais fácil, tudo. É uma Sim, grande... a maioria dos bugs é por causa de configuração errada de permissão. Isso. Então, beleza. Um comando legal, né? Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui na pasta. Legal. Eu vou entrar na minha. Tá todo mundo vendo aí? Está vendo, né, Lícia? Sim, a gente tá vendo. Beleza. Entrei no meu home aqui de novo. Show. Tá, vamos dizer que eu esteja procurando alguma coisa muito específica e eu tenho milhões de linhas, eu tenho, sei lá, milhões... Eu vou mostrar até outro comando que é legal, que é o ps, tá? O ps, ele mostra os processos, né? Então a gente tem aqui, ó, PSAUX. Ele mostra todos os processos que estão rodando na minha máquina. Pô, legal, né? Então eu preciso, sei lá, eu estou rodando um processo aqui da NVIDIA, certo? Como root. E eu preciso que esse processo seja cancelado, porque ele está travando a minha máquina. Então eu posso dar um ps aux pipe. Essa barrinha que é legal. Essa barrinha, ela concatena comandos. Então ele vai dar o ps aux. Aí quando eu ponho o pipe e eu ponho outro comando na frente, que no caso é o grep, ele vai pegar a saída daquele primeiro comando e já vai usar no segundo comando. Então, o grep é o cara... Opa, NVIDIA. É o cara que filtra. Então, o grep é um filtro. Então, eu vou pegar naquela lista gigante que vocês acabaram de ver e eu vou pedir para ele filtrar para mim o NVIDIA. E aí, tudo que tiver NVIDIA naquele arquivo gigantesco, ele filtra. Isso é muito legal, porque às vezes você está procurando uma coisa muito específica em algum arquivo de texto, de programação, enfim, qualquer coisa que vocês não estão conseguindo encontrar. Então você usa o grep. Então eu quis mostrar para vocês exatamente por causa desses dois motivos. Por causa do pipe, que é um cara que concatena, eu uso muito, e por causa do grep. Eu pus esse i aqui, menos i, porque aí ele ignora caixa alta e caixa baixa. Tá vendo que o NVIDIA tá todos escritos em caixa baixa, né? Se eu escrever aqui, ó, NVIDIA, assim, ele vai achar do mesmo jeito. Se eu tirar o menos i aqui, ele vai achar só o próprio comando que eu dei. Você tá vendo que o próprio comando que eu dei, ele encontrou, né? Olha que legal. Aqui, ó. Alguém está usando o NVIDIA? Sim, o comando grep. Então ele lista até o próprio comando, tá? Mas vocês podem ver que agora eu dei NVIDIA tudo maiúsculo aqui e ele não achou ninguém, né? Então por isso que eu uso a flagzinha "-i", tá? Então o grep, ele é muito legal. Se a gente der um clique nele aqui, a gente consegue ver tudo que ele pode fazer, quais são os... Aqui, ó, ignore case, tá vendo? Eu podia, ó, escrever ou "-i", certo? Ou "-" ignore. E aí tem um monte de coisas diferentes aqui que a gente pode fazer. Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Professor, uma dúvida. Você falou de múltiplos processos, aí eu fiquei curioso. No Ubuntu, a gente pode ter múltiplos terminais em uma só janela? Sim. Ou tem que baixar algum externo? Sim, legal. Ó, eu brinquei da lojinha com vocês, e aí lá na lojinha aqui, ó, eu instalei um cara, tem vários, tá? Eu instalei um cara que chama Terminator, que é esse que eu tô usando com vocês, beleza? Se vocês quiserem instalar e tudo mais. Cadê? Será que é porque tá instalado e ele não tá mostrando? Deixa eu achar ele aqui. Terminal, aqui, ó. Esse cara, eu instalei. Cara, tem muitos terminais diferentes.
Esse cara eu gosto exatamente pelo motivo que se eu der um Ctrl Shift O, ele abre outra janela. Ah, perfeito. Show. Beleza? Show. Então, ele tem várias coisas legais. Se você jogar no Google, você vai ver que eu posso criar vários terminais. Tipo, vou dividir aqui em 4 terminais. E eu posso fazer, eu não lembro se é iniciar G. Olha lá. Eu posso digitar em todos ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal para servidores. Por exemplo, eu vou acessar 5 máquinas ao mesmo tempo e eu tenho que instalar a mesma coisa nas 5 máquinas. Então, eu vou, conecto em todas, crio 6 terminais e eu instalo tudo que eu quero nas 5 máquinas ao mesmo tempo. Perfeito. Valeu, Bruce. Qualquer coisa que você colocar no Google lá, você vai ver que é fácil de descobrir quais são os atalhos, tá? Para mexer nesse daqui. Eu tenho outro também legal, deixa eu ver se eu tô com ele fácil aqui. Que eu uso para... Uma dúvida que eu acho um pouco curiosa, assim, ele tem autocomplete? Tem. Cara, eu tenho um muito legal aqui, deixa eu achar ele aqui. Terminal. Nossa, eu tava usando anteontem, cara. É um terminal retrô, cara. É muito legal. Não dá pra ficar usando muito tempo, mas é engraçado. Deixa eu ver se é... Aqui, ó. Cool Retrotherm. Nossa, irado. Então é legal, às vezes você quer, sei lá, fazer uma live, sei lá, qualquer coisa, você consegue brincar, entendeu? Com um desse. Tem configuração, dá para deixar verde, dá para trocar a época. Esse aqui acho que é 95. Mas enfim, tem muita coisa, cara. Por isso que é legal o Ubuntu. Você coloca no Google lá, eu queria um terminal diferente. Pessoal, tem um terminal diferente aí, a galera, você tem esses aqui, ó. Aí chove comentário lá, entendeu? É bem legal. Falta 10 minutinhos, deixa eu até comentar 2 coisas legais aqui, falando de atalhos. Então vamos dizer que eu digitei alguma coisa aqui, sei lá, apt install, não sei, Nginx. Não deixou, beleza? Ele fala, ó, permissão negada. Você não tem permissão para instalar. A trava... esse aqui era aquele diretório que eu estava tentando lembrar, tá? Se um dia der algum bug, esse diretório aqui, lógico, tem que dar uma olhada no que você está fazendo e tal, mas normalmente, se você já está usando o sudo, se você tem permissão e está tudo certo, esse cara deu problema e ele está travando algum outro processo, alguma outra instalação. O que você faz? Você apaga esse cara, lock front-end. Tem 2 locks, acho. Tem um front-end e tem mais um. Você apagou esse arquivo de lock, ele deixa você instalar, mas tem que ser feito com calma, tá? Então, beleza, ó, eu tentei instalar um programa, apt install nginx, ele não instalou. Aí eu falo, tá bom, eu esqueci o sudo, beleza? Se eu colocar 2 exclamações aqui, o que esses 2 exclamações fazem? Eles pegam o último comando que eu rodei e botam aqui na frente. Certo? Então, se fosse um comando gigantesco, eu não vou dar ok, porque eu já tenho o Nginx instalado, vai me dar problema. Mas é como se eu tivesse dado um CD, vai. E aí eu falo, putz, eu esqueci, eu quero dar CD de novo, entendeu? Então você bota 2 exclamações lá e ele te retorna o último comando. Normalmente é muito usado porque a gente acaba esquecendo de usar o sudo no comando gigantesco. Você não precisa ficar digitando o comando inteiro de novo. Você dá 2 exclamações aqui, ele te dá o comando. Outro comando legal é o echo. Mas o echo eu acho que a gente vai ver, né? Aí eu já não sei. Eu vou pôr echo qualquer coisa aqui. O echo, essa variável, esse símbolo de cifrão, ele me mostra o último comando dado, tá? Desculpa. Esse cifrão, ele me mostra que eu tô mandando printar. O echo é um print, beleza? Então é o print do terminal. Ele está mandando printar uma variável. Que variável é essa? O meu último comando. E aí ele... desculpa. A saída do meu último comando. Então, no Linux, quando é 0 é porque foi sucesso. Quando é 1 é porque deu algum erro. Beleza? Então, deixa eu ver um teste aqui que eu até não fiz isso. Não tinha feito. Ele dá um eco estranho. Mas, enfim, o eco é para você
printar no terminal. Opa. O famoso Hello World. Hello World, cara, que ridículo. Não, beleza. Então, esse eco é muito legal, porque você pode pegar, por exemplo, o Olá Mundo lá, olá qualquer coisa, senão vai ficar muito clichê, e mandar direcionar para um arquivo de texto. Então, você pode mandar direcionar para um arquivo de texto. Beleza? Quando você tiver um carinha só, nossa, ele apaga tudo que está lá e coloca o que você está pedindo, e quando você tiver dois, ele coloca na última linha do arquivo. Mas o echo é o comando que eu queria mostrar. O echo, vocês vão usar muito ele também, para bastante coisa. Beleza, vamos dizer que eu quero apagar essa minha linha aqui, ó, que eu escrevi daqui para lá errado. Eu estou falando alguns atalhos, porque às vezes é legal usar, né? Então, se eu der um Ctrl K, ele apaga tudo que está no final. E se eu der um Ctrl U, ele apaga tudo que está no começo. Beleza? Então, são alguns atalhos. O Ctrl R é a pesquisa, Ctrl C cancela, Ctrl K. Depois a Alicia faz um... Não sei se ela pôs um negócio de comandos, acho que pôs, né? Eu pus uma listinha de comandos. Legal. A gente adiciona mais alguns aí, se eles quiserem. Tá bom. Mas que tem de interessante aqui. Acho que são esses aí. Deixa eu ver aqui o... Cadê onde nós estamos com o nosso... Aqui. O último link aí é um resumo de todos os comandos. E aí tem um atalho do lado, que aí fica mais fácil de achar. Beleza, show. Eu vou fazer o comando do mkdir com vocês, mas é muito simples, tá? Vocês já chegaram até aqui a visualização de arquivos ocultos, né? Então, a gente tem o ls, como eu falei, né? Se você der um -help aqui, você vai ver as opções que você pode ter com o comando ls, beleza? São várias e várias combinações. O mais utilizado é o ls-l para listar, e aí os arquivos ficam em modo de lista, em vez de aparecerem assim, beleza? O ls-la ou "-a é para mostrar os arquivos ocultos do seu computador, junto, ou seja, é um all, né? Ele vai mostrar, além dos arquivos que eu estava mostrando, ele vai mostrar os ocultos também. Os ocultos no Linux, ele é definido por um ponto, beleza? Todo arquivo que tiver um ponto na frente é porque ele é oculto para o usuário. Ele só vai ver igual aquela pastinha de oculto lá do Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, deixa eu pegar uma pasta que tem menos coisa, senão... Beleza, ó. Eu tenho esses arquivos aqui, certo? Aqui ele só está me mostrando os arquivos que eu posso enxergar. Se eu der um Ctrl H... não tenho nenhum arquivo oculto. Legal, Thiago. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Na home tem um monte de arquivo oculto. Legal, aqui eu tenho, tá vendo? Então o Ctrl H ele altera entre a visualização com arquivos ocultos e sem arquivos ocultos. Esse é o mesmo caso do ls-a. Se eu pôr "-a, eu vou ver os arquivos, inclusive os ocultos. Se eu colocar ls-l só, ele vai mostrar só os arquivos normais. O "-lha", que é o H, ele me mostra algumas coisas diferentes, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o permissionamento, tá? O que é root, o que é esse, o que quer dizer cada campo desse aqui, a gente vai ver depois. E, por fim, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui, só para eu não criar pasta onde eu não devo. Vai ser aqui mesmo. Então, eu vou criar uma pasta mkdir, make director. Então, eu vou criar uma pasta ppp. Então, se eu der um ls aqui, grep, ppp, olha lá, eu tenho essa pasta no meu diretório. Eu pus o grep, porque senão ele ia me mostrar assim, tá? Aí eu ia ter que ficar procurando a pasta ppp aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Legal? Então eu pus o grep para filtrar, para mostrar só o que aparece com isso aqui. Então eu criei a pasta, como que eu removo? Remove. Não lembro como escreve, 2 vezes tab. Dir. Legal? Então 2 vezes tab é muito legal. Então remove ppp.
Show, pagou. Legal? Deixa eu ver o que mais tinha aqui. Criar um diretório. Ah, tá. É diferente você criar um diretório do que você criar um arquivo. Mas eu acho que já está muito em cima, 11h44. Eu não sei se o pessoal tem compromisso. Eu vi que tem um pessoal saindo já. Eu vou deixar a partir do comando touch aqui, que é bem simplesinho, para a gente fazer na próxima aula. Eu vou explicar de permissionamento, que eu acho que é muito mais importante do que esses outros comandos, que são simples. E aí vocês podem seguir esse tutorial que a Alicia fez praticamente até o final. E aí eu venho na próxima aula para tirar as dúvidas, para explicar algumas coisas um pouquinho mais complexas, como permissionamento, como alguns comandos que eu ainda não passei. E acho que é isso, né, Alicia? Alguém está com alguma dúvida? Como que a gente está aí? O microfone está meio bugado. É isso aí. Eu acho que eles fazendo essa parte teórica, na próxima a gente pode fazer o desafio, que fica mais tranquilo. Legal. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Não, hoje é sexta. Aí é na próxima sexta. Tá. Desculpa, foi problema. Não, é porque eu ia falar que teve gente que teve problema aí de conseguir acessar o Linux para fazer a aula junto e tal. A Alicia vai conseguir ajudar vocês. Mandei mensagem no particular para ela aí, no chat. Isso. E aí vocês podem me mandar um e-mail também. A Alicia depois compartilha. Eu não sei se meu e-mail apareceu aqui. Se vocês tiverem dúvida do próprio Linux. E aí eu entro, faço uma reunião, a gente conversa, bate um papo, eu estou totalmente à disposição, beleza? Eu tenho algumas aulas, mas normalmente de quinta-feira eu estou mais tranquilão. Então, se quiser, eu tenho uns negócios que eu estou fazendo aqui, eu queria entender um pouquinho mais, e aí se eu puder ajudar, entendeu? E vocês entenderem exatamente isso. Cara, hoje eu ainda vejo aula de Linux. Semana que vem mesmo eu tenho uma aula de segurança, e eu vou assistir e sempre você está aprendendo. Então, não tenham medo de usar o Linux, e de começar a aprender, porque se vocês olharem para trás, vocês já estão à frente de muita gente que nem sabe abrir um terminal, entendeu? Então aproveitem essa oportunidade que vocês têm e desenvolvam mexer no Linux, porque vai ser muito, muito, muito usado na carreira de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí, desculpa se não ficou claro alguma coisa, podem me mandar mensagem, tá bom? Um abraço para todo mundo. Ela está gravada. Aí eu vou deixar disponível o link para vocês.